Oi, eu sou o Renato da Auto Simples e hoje, a convite da Audi, a gente vai testar o Audi e-tron Sportback 2022. Mas não vai ser apenas um test drive, a Audi vai emprestar esse carro uma semana para a gente viver a real experiência de ter um carro elétrico, os desafios de carregar o carro e como é a utilização de um veículo tão especial no dia a dia. E eu estou muito empolgado com essa aventura porque afinal não é todo dia que alguém empresta um carro de mais de 600 mil reais para a gente poder testar. Esse daqui é um dos carros mais modernos de todo o mercado brasileiro. Apesar dessa versão ser a mais simples que a Audi disponibilizou para a gente testar, ele não tem os retrovisores virtuais que projetam numa tela a câmera filmando o retrovisor. Não tem o Night Vision, que vai uma câmera infravermelho para detecção de pedestre. Os bancos também não são esportivos. Mas vamos falar do geral, um overview sobre as impressões desse carro aqui. Como por exemplo o farol Matrix. Esse farol Matrix, ele identifica o facho de luz de um carro que está vindo na direção contrária e apaga o facho de luz na direção daquele carro. Isso faz com que não ofusque a visão do motorista que está vindo no sentido contrário. É uma tecnologia incrível. O Audi e-tron foi lançado na versão SUV, depois saiu essa versão aqui, que é Sportback, e também agora foi lançado o sedã. Ela tem o teto caído, né, no estilo coupé, que além de deixar o carro mais bonito, na minha opinião, o carro ficou mais bonito, mais esportivo, ele tem uma questão de aerodinâmica e por acaso o resultado desse corte melhorou em 3% a autonomia do carro, a eficiência dele, de quanto ele consegue rodar. Os testes mostram que no limite máximo do SUV ele faz 436 km de alcance e nessa versão com o corte ele tem 10 km a mais de autonomia, faz 446. Então ficou bonito e ficou eficiente esse desenho da carroceria. Além disso, outra característica é que o coupé tem 5 litros a menos no porta-mala. Nada muito importante é que, como esse carro é elétrico, o compartimento do motor sobra espaço, então tem mais 60 litros de espaço para acomodar bagagem na parte dianteira aqui, normalmente é onde se guarda o carregador do carro. Ele ainda continua tendo tampa elétrica e também o espaço na traseira. Eu tenho 1,82 m e caibo bem sentado atrás, não é o tipo de coupé que tirou espaço de conforto para os ocupantes que vão na parte traseira. Ainda sobre a parte traseira, ele tem o assoalho praticamente flat, né? O túnel atrapalha muito pouco o assoalho aqui. Tem duas entradas mini USB para carregamento de celular e esse carro tem 4 zonas de ar-condicionado. Então, além da escolha independente de temperaturas na frente, também pode se escolher a temperatura aqui na parte de trás. Quanto ao acabamento, é claro que um carro do valor desse aqui, eu espero que o acabamento seja maravilhoso e ele é de fato maravilhoso. O que tem de plástico é um plástico de qualidade, é eco-friendly o plástico usado nesse carro. Tem couro também eco-friendly, sintético para todos os lados, as partes de preto brilhante, aço escovado e nível de ruído dentro da cabine e conforto do carro são realmente incríveis. E um teto solar panorâmico que vai até a parte de trás do carro, que deixou também bem bonito. Toda a iluminação do carro é em LED, faróis, lanternas e todo tipo de iluminação. E mais um detalhe bem interessante, que é o fechamento das portas por sucção. Ele tem 3 painéis digitais, o mostrador principal é totalmente configurável, você consegue escolher conforme a sua preferência o que quer observar nele. Tem mais esse aqui que mostra as funções de Apple CarPlay sem fio. E o curioso é esse de baixo que mostra o ar-condicionado, mas que ele te dá a opção de escrever inclusive o endereço que você está procurando à mão aqui. É bem legal. Bom, então eu estou aqui retratando a experiência de carregamento. Estou no Shopping Ibirapuera. Eles têm uma vaga de carregamento de carro elétrico. Você não paga pela carga, você paga só o estacionamento VIP, o valet, e pode usar o carregador. Essa é a grande dificuldade, é você ter autonomia com o seu carro e poder usá-lo a qualquer momento, uma vez que você não tenha uma estrutura em casa e que não tenha o seu wallbox ainda, pode se tornar um problema. Também pode se tornar um problema quando você está longe de casa e não conhece a estrutura local para poder reabastecer seu carro. É justamente a infra que a cidade proporciona, falando de São Paulo. Ó, então agora estou retirando o carro do carregador, vamos ver
o quanto rendeu essa carga. Eu tava com 30% quando chegou aqui, 31%. E vamos ver agora, depois de 2 horas, no carregador do Shopping Ibirapuera, como é que tá a nossa carga. Carregamento, nenhum processo, já tirei 51%, ou seja, ele carregou cerca de 20% do carro. Não completaram 2 horas, deu quase 2 horas, deu 1 hora e 50 minutos e aumentou cerca de 20% na bateria. Lembrando que muito da qualidade da carga tem a ver com a distância da torre de transmissão, do horário de pico. O carregador do shopping pode ser diferente do de casa. O resultado foi esse. Eu investi cerca de R$40 no estacionamento por 2 horas, que deve render aí pelo menos mais um dia de teste com o carro. Como a gente disse, nessa versão aqui, os retrovisores são convencionais. Na versão que tem os retrovisores virtuais, é projetado uma tela nessa região aqui do carro e gerou certa polêmica porque muita gente afirma que é mais difícil de observar. Você tem a sensação de olhar para baixo para conseguir enxergar o retrovisor, então nesse caso, esse retrovisor regular parece ser melhor. Mas um detalhe curioso é que mais da metade dos e-trons comercializados no Brasil foram pedidos com os retrovisores virtuais, que é um acessório que custa cerca de R$15 mil. Não tem o porquê de um carro elétrico ter entradas de ar na dianteira, mas por acaso esse carro tem na grade frontal, aqui tem algumas entradas de ar, e na lateral também do para-choque tem entradas de ar, mas eles têm funções aerodinâmicas para facilitar a rolagem, tudo visando economia de energia. Mais um detalhe muito legal é que o carro elétrico não tem câmbio, e esse aqui ainda tem as aletas, ó, de mais e de menos. Mas a função delas é de freio motor. Então quando você vem embalado e aciona a alavanca de menos, são 2 estágios, ele vai ajudar a reduzir a velocidade usando um freio motor de fato, e isso vai regenerar, vai recarregar a bateria, o que é uma função muito legal. E curiosamente faz com que você economize freio. Esse carro supostamente tem que ter uma durabilidade de pastilha e disco maior, afinal espera-se que você use o freio motor mais do que o freio no pedal. Isso também é muito legal desse carro. Ele traz alguns modos de condução, como off-road, eficiente, conforto e tudo mais. E além disso, ele vai mostrar as posições de altura com a suspensão pneumática. Dependendo do terreno que você tá, ele sobe mais ou até baixa mais, para que você, numa estrada, tenha mais eficiência, fique com o carro mais perto do chão e também buscando a economia de energia. Quanto ao conjunto mecânico, esse carro tem 2 motores elétricos, um em cada eixo, no dianteiro e no traseiro, de 204 cavalos cada um, totalizando 408 cavalos e 67,7 kg de torque. E é aí que a mágica acontece. Além dele ter muito torque, uma característica muito legal dos motores elétricos é que esse torque está disponível imediatamente. A partir do momento que você pisa no acelerador, ele te entrega esse torque, essa força toda. E é por isso que um carro desse com mais de 2,5 toneladas consegue fazer de 0 a 100 em 5,7 segundos. A gente já testou muito carro legal, muito carro potente, mas igual o torque de elétrico é um negócio que é realmente emocionante. Na linha e-tron, na versão RS GT, é um carro que pode custar até R$1.100.000, mas esse que a gente testou aqui custa 623 como preço de tabela. E aí, teria coragem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, sigam a gente, compartilhem esse vídeo com quem você sabe que quer saber de um carro elétrico. Dúvidas, perguntas, sugestões, ameaças, estamos na área. Valeu, até mais!